em Alto Paraíso, Goiás, na Câmara Municipal. Então, algumas experiências já estão acontecendo. Mas nós aqui estamos com uma proposta um pouco diferente, mas que também não é criação nossa. A gente se inspirou numa proposta que está sendo levada a efeito e conseguiu eleger uma pessoa em Tatuí, cidade aqui do interior de São Paulo, o Eduardo Salum, que inclusive talvez esteja conosco mais à frente durante a reunião, por volta de 7h30. Ele talvez entre para nos dar algumas palavras aí. Mas, de qualquer forma, a nossa proposta de política é fazer o que a gente está chamando de mandato compartilhado. Né? Não deixa de ser coletivo, mas só para diferenciar um pouco do mandato coletivo. Qual que é a ideia do mandato coletivo? É você ter um grupo relativamente pequeno, 4, 6, 10 pessoas, né, que formariam uma bancada. Um deles tem que ser o titular, vamos dizer assim, né, o que vai representar o grupo, e esse coletivo, então, é eleito. Né? Aqui o mandato compartilhado é um pouco diferente, a experiência lá de Tatuí é diferente. A gente trabalha com um número muito maior de pessoas, né, que vão, então, ser o que lá em Tatuí eles chamam de mandato de vereador popular. Aqui nós estamos chamando de vereador em mutirão, justamente porque o nosso é o mandato em mutirão. Então, a ideia é que nós vamos ter dezenas de pessoas assumindo, então, esse compromisso e esse desejo de ser um vereador em mutirão. Mas, como a legislação exige, a gente tem que ter um nome, né, através do qual esse mandato será oficializado. E essa escolha desse nome também faz parte da estratégia. Então, nós vamos mais para frente poder esclarecer um pouco mais, mas já vou adiantando um pouco. Mas isso eu estava dizendo só para dizer que é também um aprendizado para nós, né? Fazer essa atividade de construção coletiva desse mandato. Então, a gente está aprendendo, já temos algumas propostas, já desenvolvemos algumas estratégias, e a gente vai estar apresentando hoje algumas delas aí para os colegas que estão nos prestigiando, na esperança, inclusive, de que eles venham a integrar o grupo na condição, preferencialmente, de um futuro vereador em mutirão. Tá? Mas também podemos ter pessoas que talvez não cheguem a ponto de ser um vereador em mutirão por vontade própria, mas que assim mesmo pode ser um apoiador da nossa empreitada nos próximos meses aí, e se for bem sucedida nos próximos 4 anos também. Muito bem. Então, esses dois aprendizados, como lidar com essa condição virtual e como lidar com essa situação de mandato compartilhado, que a gente está batizando de mandato em mutirão, é o nosso desafio aqui hoje. Né? Como que a gente pensou em fazer, então, essa atividade de hoje? A gente está dividindo em 3 momentos principais. No primeiro momento, após essa minha fala introdutória, a gente vai passar a palavra para algumas pessoas que já estão nesse grupo, para apresentarem a motivação do grupo, apresentarem os princípios nos quais a gente está se baseando e que estão na nossa carta de princípios, que já foi divulgada aí para os colegas, para os interessados, e pode ser acessado também no nosso... A gente já tem uma página lá no Facebook, e ela já está sendo divulgada também. Então, os princípios e os compromissos nos quais a gente espera que os que venham a ser vereadores em mutirão possam, então, se interessar e assumir esses compromissos. Então, esse primeiro bloco, a gente calcula mais ou menos aí uma meia hora para fazer isso. Depois a gente vai abrir a palavra às pessoas para esclarecimentos, perguntas, comentários. Isso a gente espera fazer uns 20 e poucos minutos, né? Então a gente vai estar abrindo a palavra tanto aqui no Google Meet e também manifestações lá no Facebook poderão ser acolhidas. Eu falo lá no Facebook porque eu estou aqui no Google Meet, mas o pessoal do Facebook está ouvindo eu falar desse jeito. E no final a gente tem alguns encaminhamentos que a gente pretende dar, nos últimos 10 minutos aí, que são os próximos passos dessa nossa proposta, né, para a qual a gente já está convidando todos que estão aqui presentes, e a gente sabe que alguns já não puderam estar aqui presentes, mas que estão também se engajando nessa trajetória. Né? Então, essa seria a nossa programação para hoje. Eu queria, então, a partir de agora, passar a palavra
palavra logo para a pessoa seguinte da nossa trajetória aqui hoje, que é a Lourdes. Que a Lourdes vai nos contar um pouco sobre a motivação do grupo, né? Por que a gente está aqui hoje, como é que foi essa trajetória até esse momento atual. Com a palavra a Lourdes, por favor. Boa noite, pessoal. Queria contar um pouquinho como é que foi que iniciou esse grupo. Teve uma pessoa na cidade que nos convidou um grupo enorme. Ela é muito conhecida, conhece muita gente da esquerda, e ela convidou um grupo enorme de pessoas para participarem de uma reunião na casa dela, para a gente ter a possibilidade de lançar uma candidatura em coletiva. E para mim era uma coisa totalmente nova, eu não imaginava o que seria isso. E essa pessoa que nos convidou, ela não é candidata, ela nunca se interessou. O único intuito dela era que essa candidatura coletiva acontecesse. Bem, as reuniões começaram mais ou menos em setembro de 2019 e as reuniões continuaram até o final do ano seguinte, de 2020, e na pandemia a gente se reunia sempre nas casas das pessoas. Na pandemia a gente começou com reuniões virtuais. Bem, no grupo, poucas pessoas conheciam o que era o mandato coletivo, o que se tratava isso. Bom, a gente começou umas pessoas foram buscar informações e também tivemos essa reunião com esse vereador do Tatuí, que é uma pessoa que atualmente está trabalhando com um mandato coletivo na cidade dele. E a reunião foi muito boa e, para mim, o mais importante desse mandato coletivo, dessa candidatura coletiva, é que não é uma candidatura individual. O vereador, ele vai trabalhar, ele não trabalha sozinho, ele trabalha junto com os co-vereadores. Quer dizer, esse vereador, como falou o Bernardo, ainda não foi escolhido, a gente tem mais ou menos uma proposta, mas não foi escolhido, e nem os co-vereadores. Esses co-vereadores, eles podem fazer uma adesão para serem co-vereadores, inclusive qualquer um de vocês pode se candidatar também. Outra coisa que também é importante é que esse vereador, ele assumirá os compromissos e os princípios da Carta do Mandato em Mutirão, como a gente chama o nosso mandato, né? E ele vai trabalhar junto com esses co-vereadores. Eu queria falar um pouquinho sobre essa carta, que a gente já enviou por Facebook, enviamos por WhatsApp, é uma carta base da nossa campanha, mas é o início, entendeu? São os primeiros passos. Nasceu há 9 meses, 9 meses ele nasceu, então ele tem meio mês de vida, assim, vamos dizer. E é um bebê em crescimento. Isso eu quero dizer, estou falando isso para dizer que essa carta não está fechada. Esta carta está em constante construção. Então, ela pode ser melhorada com a participação de mais pessoas. Entendeu? Ela não é uma coisa fechada. Outra coisa também que eu achei super importante é o trabalho que foi feito desse grupo. Esse grupo, não sei, para mim, é super especial. Por quê? Porque foi um trabalho muito produtivo e a gente tinha prazer em participar das reuniões. É um pouco estranho falar em política e falar que temos prazer em participar. O que é um grupo prazeroso. Geralmente tem discussões, tem briga, tem ego, tem competição. E no nosso grupo não tem isso. Eu não sei por quê. Pode ser por uma sorte, não sei se pode se chamar por isso. Nesse grupo não tem isso. Você quis dizer. Não tem competição. São pessoas motivadas, éticas, engajadas, são inteligentes, são responsáveis. É difícil se encontrar um grupo assim. E, principalmente, são seres humanos. Eu não sei, eu estou muito contente de participar. E outra coisa que eu senti importante nesse grupo também é
gente não tem um líder, sabe? Geralmente um grupo tem aquele que lidera, que fala, faz isso, faz aquilo. Esse não tem o líder. Então, isso faz com que a participação de todos seja muito maior. Todos têm necessidade de participar. Isso é muito legal, não ter esse líder que pode ocupar um espaço que poderia ser ocupado por uma outra pessoa que às vezes é mais tímida, mais quietinha. E a participação de todos fica igual e todos têm o mesmo valor. Então, para mim, é um grupo assim, especial. Outra coisa que eu achei importante, e para mim é um dos pontos básicos, é que todos do grupo desejam trabalhar para a melhoria das condições de vida da população da cidade. Eu acho que isso, para mim, é básico. Então, é isso, gente. Muito obrigada. Obrigado. Passo a palavra. Então, a Lourdes é uma das integrantes do grupo, né, Mutirão, que está propondo, então, a construção do mandato em mutirão. Né? Depois desses elogios todos que ela fez para a gente fica até meio sem jeito aqui, mas tudo bem, vamos tocando. Conforme a Lourdes disse, nós temos essa carta de princípios. É uma carta que levou aí alguns meses, né, sendo elaborada, e, conforme ela disse, é uma carta que está sujeita a modificações. Porém, a gente tem princípios, né, alguns princípios que estão descritos nessa carta. E eu convidaria agora o Paulo Mancini para nos falar um pouco desses princípios, né, quais são os princípios que norteiam a construção do mandato em mutirão. Por favor, Paulinho. Bem, boa noite a todos e a todas. Espero que vocês estejam me ouvindo e vendo bem. E são 6 princípios que nós definimos, mas eu gostaria de começar por um princípio que ele é tão fundamental que ele não está entre os 6 princípios. Eu peço para que desliguem os microfones, agradeço, gente. Então, são 6 princípios, só que tem um que é tão fundamental que nós não pusemos, né? E eu acho que é muito importante a gente ressaltar, que é o princípio número 0, que é o princípio vital, né? O princípio da vida, né? Especialmente nesse momento que a gente passa pela pandemia Covid-19, que tem matado milhares de pessoas no mundo, e que no Brasil nós já temos cerca de 60.169 mortes, e muitas dessas mortes eram desnecessárias, né? Porque no Brasil nós temos a infelicidade de ter um governo federal que não é como eu costumava dizer que é um desgoverno. Não, é um governo, mas que governa contra a nossa nação, contra o nosso povo, contra a nossa natureza. Essa a nossa principal tragédia, né? Então, esse princípio vital, que é um princípio, nesse momento, de solidariedade a todo sofrimento a que nós brasileiros estamos sendo vítimas desnecessariamente, porque existem países no mundo que não tiveram sequer uma morte. Então, eu acredito que pelo menos metade dessas mortes no Brasil poderiam ser evitados se a gente tivesse um governo que de fato governasse em nossa defesa, né? Em nossa defesa do natural e nossa defesa do nosso povo, né? O princípio número 1, então, é o princípio do mandato compartilhado. Nós acreditamos que a gente tem que avançar na nossa democracia. A democracia representativa já não interessa mais para a gente. A gente não pode dar um voto em branco e a pessoa que nos representa fazer o que quer durante 4 anos, né? Então, todo mandato ele deveria ser com a participação efetiva de um grupo que elegeu essa pessoa. Então, esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é o da sustentabilidade socioambiental. Nós acreditamos que passou da hora de unir economia e ecologia. Nós não podemos ter um desenvolvimento que seja que ataque
naturais que dão sustentação à vida. E, nesse sentido, nós nos assentamos sobre a economia solidária, que é uma economia solidária aos seres humanos, especialmente aqueles que mais necessitam, e solidária à natureza, à Mãe Terra, né? O terceiro princípio é o princípio da promoção da igualdade social e da desconcentração de renda. O Brasil é um mais desigual, é um dos países mais desigual do mundo. E é o país onde os ricos pagam menos impostos. De todos os países do mundo, aonde os ricos pagam menos impostos é no Brasil. E aonde, logicamente, os pobres pagam mais impostos. Talvez ele não seja o primeiro do mundo onde os pobres pagam mais impostos, mas é um dos primeiros do mundo onde os pobres pagam mais impostos. Então, nós temos que, a nível local, também estar dispostos a lutar contra a desigualdade, né? Sempre está propondo políticas contra essa desigualdade, contra essa concentração de renda. O quarto princípio é o da defesa e avanço dos direitos civis e das liberdades civis, dos direitos e da liberdade civis. Nós temos que estar atentos àqueles cuja liberdade ainda é muito fraca ou não existe, né? A gente teve grandes avanços das mulheres nesses tempos, mas ainda a gente sabe o quanto que a gente tem que avançar em combate ao machismo, ao patriarcalismo em nossa sociedade. Nós tivemos a abolição da escravatura no Brasil, que foi uma abolição meia-boca, né? Até hoje é muito grande o racismo no país, e esse racismo está expresso de muitas formas, né? Na forma econômica, mas não só na forma econômica. A LGBT que a mais fobia é demais de forte, né? Então, nós temos que fazer uma defesa intransigente e promover os avanços, né, nas liberdades desses grupos que têm a sua liberdade submetida a um status quo que é opressor. O quinto princípio é o do controle popular dos serviços públicos. Todo serviço público tem que ter controle público, tem que ter controle dos seus usuários. A gente vê aqui em São Carlos, por exemplo, o transporte público. Quem dá as rédeas, quem determina, quem dá as diretrizes de como funcionar o transporte público em São Carlos é o Executivo, com uma legislação aprovada pelo Legislativo. E nós, há cerca de 7 anos, que não temos uma empresa contratada por um processo de licitação em função de uma decisão da justiça, de um juiz. Agora eu pergunto, alguém já viu algum juiz, ao prefeito ou vereador andando de ônibus? E, no entanto, quem usa o ônibus não participa das decisões de como deve ser o nosso transporte público. Então, é só um exemplo que todo serviço público tem que ter controle público. Então, é isso. E o sexto princípio é a prática da ética do amor. Nós vivemos num momento no Brasil em que uma presidenta legítima do país foi apeada do seu mandato, né, em função de um discurso de ódio propagado por todos os grandes meios de comunicação e que contaminou a população e da qual nós, do Partido dos Trabalhadores e dos partidos de esquerda em geral, somos vítimas, né? Mas nós não podemos combater esse discurso de ódio com ódio, né? Nós temos que combater esse discurso de ódio com amor e com muita tolerância. E o outro aspecto fundamental dessa prática da ética do amor é do amor à natureza, do amor a todos os seres vivos que compõem esse planeta e que a eles nós devemos a vida. Todos sem exceção, desde os vírus até os seres humanos como nós, os mamíferos, né? Não há vida, toda a vida é interligada. Então,
gente definiu e que podem ser melhorados, mas das quais a gente não abre mão. Muito agradecido a todas e a todos. Obrigado, Paulinho. Então, a carta de princípios, como o nome diz, né, contém esses princípios sobre os quais se assenta a proposta do mandato em mutirão. Bom, essa carta também contém, na segunda parte, alguns compromissos, ou seja, nós esperamos que muitos de vocês e outras pessoas que não estão podendo estar aqui conosco essa noite, que desejem fazer parte desse coletivo e se tornar um futuro vereador em mutirão, que a Lourdes tinha mencionado como co-vereadores, né? A gente está dando o nome de vereador em mutirão, lá em Tatuí, vereador popular. Para que isso aconteça, a gente seria necessário assumir alguns compromissos. E aí eu vou pedir para a Regina nos dizer quais os compromissos que a gente já elencou lá na nossa carta original. Obrigado. Olá, pessoal. Eu sou a Regina, de Siomo, e eu vou falar para vocês quais são os compromissos do mandato em mutirão, considerando os princípios que já foram apresentados pelo Paulo Mancini. A pessoa disposta a atuar como vereadora em mutirão assume, através de um termo de adesão que vai ser elaborado, 2 grupos de compromissos. No primeiro momento, ele ou ela vai participar da campanha para a eleição do mandato em mutirão, nas atividades de elaboração e consolidação das propostas da candidatura, seja em termos gerais, seja em assuntos específicos do seu interesse ou da sua área de atuação. Vai participar da escolha do nome do representante do mandato, que vai constar da lista eleitoral, conforme a legislação obriga. O representante indicado vai assinar uma carta de compromisso com os demais do grupo. Vai participar da busca de votos para a candidatura, numa postura isenta de ataques de ódio e intolerância, sendo que podem ser feitas críticas, mas num contexto ético, de honestidade e responsabilidade política, que são características do debate político saudável. É importante destacar que nossa a campanha de eleição do mandato em mutirão, não estará sujeita ao poder econômico, que às vezes está presente em muitas campanhas eleitorais, e nem terá práticas de assistencialismo e compra de votos. Podemos ter, caso necessário, a remuneração de serviços profissionais, mas não o pagamento de cabos eleitorais. No caso da candidatura ser vitoriosa, o integrante vai participar do mandato em mutirão em atividades como em reuniões para a definição das pautas, geralmente são reuniões que são feitas previamente às sessões da Câmara Municipal, ou quando for necessário. Em reuniões para propostas e posicionamentos do mandato em mutirão, em relação aos temas específicos que estivermos discutindo. Vai participar da definição das decisões relativas ao mandato, como assessorias, verbas e emendas parlamentares. Vai colaborar com estudos e pesquisas na sua área de atuação, para o subsídio das propostas e posicionamento do mandato em mutirão. Vai participar em atividades do mandato em mutirão, em eventos e programas, em órgãos públicos e entidades privadas, externos à Câmara. E vai, finalmente, participar das prestações de contas que serão feitas junto à comunidade relativas às ações e posicionamentos do mandato em mutirão que foram tomados. Então, esses são os compromissos até agora definidos e talvez ainda possam ser alterados, mas segundo as sugestões e o debate que ainda pode ser realizado. Então, é isso. Obrigado, Regina. Então, conforme a gente já tinha dito, né, a ideia é que um grupo
significativo de pessoas, e quando eu falo significativo, dezenas de pessoas, né, possam constituir esse conjunto de vereadores em mutirão, que vão estar, então, representados por um nome lá na Câmara, mas atuando de forma conjunta, de forma coletiva, de forma compartilhada. Essa é a ideia que a gente tem. Aí, nós já temos uma proposta desse termo de, podemos chamar de adesão ou de participação, né? Mas ainda vamos trazer no momento seguinte, provavelmente semana que vem, para a gente definir claramente essas propostas. Nesse momento agora, então, a gente considera que essa primeira parte de apresentação estaria concluída e a gente estaria, o Eduardo Salum, que é o vereador lá de Tatuí, que adota um modelo parecido com esse nosso, ele se prontificou talvez a estar aqui, mas como eu estou consultando, parece que ele não está presente. Bernardo, ele está chegando, daqui a pouquinho ele chega. Aí, enquanto isso, a gente já começa a fazer algo para todo mundo. Tudo bem. Então, com isso, pessoal, a gente considera que a primeira etapa da nossa conversa de hoje está concluída, que é essa etapa que a gente apresentou algumas, né, dessas partes aí da nossa proposta. Então, a gente agora abriria a palavra para os interessados, né, que quiserem fazer perguntas, que quiserem fazer comentários, que quiserem fazer sugestões. A ideia é que as pessoas possam pedir inscrição pelo chat, né? Quem tiver alguma dificuldade do chat aí pode até acenar aqui, mas a gente não garante de conseguir ver todo mundo, tá? Então, mais seguro lá. E a ideia é que a pessoa fale uns dois, pode fazer uma pergunta curta, né? Mas pode também fazer alguma exposição, mas que não passe aí dos 2 minutos para dar chance de mais pessoas poderem falar. Então, está aberto aí esse momento de trocas aí. E se o Eduardo entrar, a gente vai passar a palavra para ele fazer algum comentário. A gente pede que só as pessoas que forem falar abram os microfones, né? Vamos manter os microfones fechados. Bernardo. Pois não, Renato. Um comentário que a Ana Terra Amorim deixou aqui pra gente no chat. É isso aí. Mandato feminista, antirracista, inclusivo. Quebrando os estereótipos do... o Eduardo está chegando, então, só um minutinho, só completar aqui. Mandato feminista, antirracista, inclusivo. Quebrando estereótipos, hierarquias, despatriarquizando e mantendo em seu cerne a justiça social e ambiental. Avante. E agora o Eduardo entrou também na sala. Eu acho que podemos estar passando a palavra para ele. Eduardo, bem-vindo aqui. Está falando o Bernardo. A gente tomou uma cerveja junto lá no Bar do Beba uns meses atrás. E quando você explicou a proposta lá de Tatuí, que a gente acabou incorporando aqui na nossa proposta. Então, gostaria de ouvir que você fazer uma intervenção aqui. Nesse momento, a gente já deu uma explicação da nossa proposta e agora estamos com a palavra aberta aos interessados aí, que queiram perguntar, ou que queiram comentar, ou etc. Olha, estão me ouvindo bem? Sim. Ótimo. Bom, primeiramente, boa noite aos companheiros e às companheiras. É com muita honra estar aqui presente no lançamento do mutirão da campanha a vereança em São Carlos. Primeiramente, queria me apresentando. Eu sou da área das ciências sociais, da sociologia e da ciência política, aí do ladinho de São Carlos, da Unesp de Araraquara. E trabalhei um tempo na Fundação Pro Memória de São Carlos, conheço um pouco da cidade de São Carlos. É uma cidade que há um tempo atrás tornou-se um exemplo de gestão pública para a gente, principalmente na gestão do Milton Lima. É uma cidade que mostrou muita inovação na gestão pública e inovação política. Então, eu gostaria de fazer esse registro, porque São Carlos, inclusive, sempre foi uma das cidades que a gente se espelhou nesse sentido. Eu dei uma lida um pouco na proposta que foi construída do mutirão.
De início, já a ideia de mutirão acho que é uma ideia sensacional, né? Até porque demonstra uma mobilização de uma série de pessoas por um bem comum, por um bem maior, que é o bem de todos. Acho que isso é importante registrar no momento onde a gente vive um individualismo extremo, onde a gente vive um momento de intolerância, onde a gente vive um momento em que, infelizmente, as pessoas estão mais pensando no bem privado do que no bem público. Então, eu me sinto muito honrado de estar fazendo essa conversa com vocês aqui. Me sinto muito honrado de estar, de alguma forma, participando, trocando figurinha já há algum tempo com os companheiros. E, com certeza, o que me mais chama a atenção na proposta dos companheiros é a questão do mandato compartilhado, da ideia de democracia participativa aplicada ao mandato parlamentar, né? Eu defendo muito essa ideia. Eu acho que sou prova viva de que é um modelo que dá certo aqui em Tatuí. Eu queria rapidamente falar da experiência da gente quanto mandato compartilhado. A ideia de dividir o poder de decisão dentro do parlamento com as pessoas trouxe alguns resultados importantes. O mandato nosso hoje em Tatuí, depois de 4 anos, se tornou um mandato com mais matérias de fiscalização da história do legislativo tatuiano aqui, inclusive superando mandatos com 24, 28 anos de casa. Nosso mandato também se tornou um mandato com mais matérias de proposituras complexas, seja projetos de lei, emendas, decretos legislativos, resoluções da história do legislativo tatuiano. O segundo mandato com mais proposituras não chega à metade da quantidade de proposituras que temos. Então, essa intensidade e densidade se dá não porque eu sou um cara iluminado, mas sim porque a gente constrói espaços participativos, temáticos, chamados laboratórios populares, onde todos os fins de semana as pessoas vêm trazer suas reivindicações, vêm trazer propostas para o poder público do Tatuí. Então, esse tipo de modelo, ele vem, eu acho que para responder o que a gente vive hoje, que a gente chama aqui, na nossa avaliação política, no Brasil e no mundo, que é a crise de representatividade que a gente está vivendo hoje. Então, nós temos uma crise de representatividade que ninguém se sente representado por nada, e tem duas propostas dadas no Brasil e no mundo para responder essa crise. Uma é uma proposta autoritária, preconceituosa, como está aí colocada do seu Jair Bolsonaro, que a partir da mão de ferro a gente responda os problemas das instituições, da credibilidade das instituições e das pessoas não se sentir representadas pelas instituições e pelos atores políticos. A outra proposta onde a gente se enquadra, a gente entende que a gente só vai superar esses problemas não por nenhum atalho autoritário, e sim radicalizando a democracia, dando poder de decisão para as pessoas e aproximando as pessoas da coisa pública. Aqui também em Tatuí, eu acho importante registrar que esse modelo de mandato construiu em torno uma organização de base muito forte. Então, hoje, a gente tem aqui movimentos que foram criados, coletivos que foram criados de vários temas, de várias áreas de reivindicação. Tem coletivo de evangélicos progressistas, coletivo ambientalista na luta pela reforma agrária e contra agrotóxico, pela arborização da cidade. Outros coletivos foram criados de mulheres, coletivo feminista se fortaleceu em Tatuí, também com a estrutura do modelo participativo, estudantil, de educação, sindicatos, núcleos sindicais foram criados, que fazia tempo em Tatuí que nós não tínhamos os movimentos classistas se organizando como se organizaram nos últimos anos. Então, é um modelo que eu acredito muito e que dá respostas, principalmente
infelizmente, ao momento que a gente tem passado no meio político, né? Dado a intolerância, dado ao reavivar dos preconceitos, né? Eu acho que esse tipo de modelo que vocês estão construindo, replicando aí, acho que é um modelo muito importante. Então, eu quero parabenizá-los, quero voltar a dizer que estou muito honrado de estar sendo convidado para essa live. Quando fui para São Carlos conversar com os companheiros, me surpreendi com a quantidade de bons quadros que nós temos pensando nisso, de quadros qualificados, intelectualizados, com uma grande experiência pensando nisso. Eu acho que só pode vir coisa boa isso daí. Eu acho que o povo de São Carlos vai... Se esse modelo de mandato, de campanha que vocês estão construindo for eleito, o povo de São Carlos vai ter muito a ganhar e botar São Carlos novamente na direção da inovação política que já foi em algum momento. Obrigado, Eduardo. Prazer recebê-lo aqui, né? E obrigado pela aula que você deu aí, a explicação que você deu do que foi feito em Tatuí. Nos facilita muito o que a gente... a comunicação, porque justamente às vezes há uma pequena confusão com o chamado mandato coletivo e o mandato compartilhado, né? A gente está com o caminho que vocês seguiram aí, que é um pouco diferente dos chamados modelos de mandatos coletivos. Então, agradeço muito a sua participação e fique à vontade. Pessoal, continua aberto, se quem quiser comentar, perguntar. A nossa expectativa é irmos até às 20 horas com essa etapa aqui, 20 e pouquinho, para depois passarmos para os encaminhamentos. A gente sabe que essas reuniões são um pouco cansativas, então a gente está querendo também não prolongar muito. Por outro lado, a gente já está com a proposta de fazer outra semana que vem. Tá? Bernardo, só queria dizer uma coisa, se eu posso. Eu precisaria sair, eu estou aqui em reunião com a parte contábil das campanhas aqui, a gente está ajudando a organizar, mas volto a mandar um grande abraço para todos vocês, ao povo de São Carlos, e vamos firme aí. Esse ano vai ser um ano de muita luta, mas eu acho que vai ser ano de vitória. Eu estou confiante e com esperança. Queria agradecer muito vocês e peço desculpa por precisar sair, tá bom? Pois não, Eduardo, gente. Obrigado, Eduardo. Obrigado por ter aparecido para contribuir, viu? Regina, obrigado, Bernardo, Paulo, Lucas, que está aí, que eu conheço também, Luiz. Obrigado a todos. Valeu, Eduardo. Um abraço. Ô, Bernardo. Pois não? Aqui, com relação ao pessoal que está no Facebook, ainda não surgiram questões, mas tem algumas pessoas que estão mandando saudações. Eu só queria citar o nome de quem está nos cumprimentando: o Mike Marculino, a Rita Fajardo, o Marcos Aboto, a Caroline Delgado, a Ana Delapina, a Cidinha Trindade, o Armando, Renan, Lucas Paes. Eles estão mandando saudações para nós e a gente agradece a presença deles aqui. Muito bem. O Paulo está inscrito, Bernardo? Deixa eu ver aqui. O Paulo Mancini, isso é verdade. Eu me inscrevi só para dividir com vocês e comentar a respeito da minha satisfação na escolha do nome, do mutirão, né? E por que me agradou tanto, né? E o principal motivo é porque é um nome de origem tupi-guarani, indígena, né? E que tem um significado preciso para aquilo que a gente quer fazer. Quer dizer, a união de pessoas para a realização de uma tarefa, né? Então, é muito gostoso quando a gente é convidado para um mutirão, para pintar uma casa, para fazer algum trabalho, né? Normalmente, aquilo que a gente chama de trabalhos braçais. Mas eu queria dividir com vocês também. Ontem eu assisti uma entrevista no canal do Brasil 247, onde o Mauro Lopes, jornalista, entrevistou uma liderança indígena lá de Barra do Garças. Por sinal, tem uma irmã que mora lá.
descrevendo o drama que eles estão passando, os Chavantes. Ele se chama Lúcio Ayarué, uma coisa assim, mas é Chavante. E eles estão passando porque é uma população de 22 mil pessoas e já teve, eu acho que eram 5, não sei se já aumentou, mortos, né? Óbitos. E esse líder Chavante, ele me fez perceber quanto de preconceito que a gente tem. Porque eu olhando ele, eu percebi assim que ele me impressiona muito bem, mas a impressão que me causa, que eu percebo desde criança, é de uma pessoa muito simples e que a gente identifica como simplória. E nessa identificação de simplória, há um preconceito, há um pejorativo nesse sentido, né? E aí eu percebi assim, a carga de preconceito que a gente tem, né? Contra os nossos povos indígenas, né? Aquela simploriedade de muitos brasileiros mais pobres do campo, que tem a origem dos povos originários nossos, né? E que é uma coisa fantástica, né? E aí também hoje ou ontem, ouvindo o Eduardo Moreira, ele falou assim que ele tem uma conversa com o Noam Chomsky, né? Aquele linguista, um político fantástico, tem quase 100 anos, mais de 90 anos, né? Um intelectual, um dos maiores intelectuais progressistas do mundo hoje, né? E o Eduardo Moreira, no final da entrevista, pediu que ele falasse numa frase o que ele acharia mais importante, né? Para o Eduardo Moreira levar para a vida dele. E a resposta que o Eduardo Moreira disse foi a seguinte: think like a child, ou seja, pense como uma criança, né? E é exatamente isso que eu vejo nos indígenas, né? É aquela simplicidade, aquela pureza, aquela ingenuidade, aquela simploriedade que é infantil, uma criança, né? E que a gente, às vezes, muito intelectualizado, papapi, tatatá, não valoriza. Era isso que eu queria dividir com vocês. Muito agradecido. Mais alguma criança quer se manifestar, por favor? Paulo, são, Bernardo, 2 comentários aqui. Tá vendo? O comentário do Márcio Tomasi, dando parabéns pela iniciativa, e do Márcio Peron, parabéns pela enorme contribuição democrática. Eu queria só um comentário no Facebook da Cidinha Trindade, nossa amiga. Ela fala da busca de uma melhor forma de representatividade com o máximo de pluralidade de classe, gênero, faixa etária e etc. Bom, como não tem inscritos, eu vou aproveitar para fazer mais um comentário, para nos situar um pouco melhor. Vocês viram aí o depoimento do Eduardo Salum, lá de Tatuí? Bastante interessante. O Eduardo, ele já tem lá uma trajetória de anos. O grupo que eles têm lá já atua de forma coletiva há muitos anos. Já tinham, inclusive, concorrido numa eleição anterior, quando não foram eleitos. O nosso grupo aqui tem 2 características bem diferentes dele. Primeiro, que o nosso grupo, enquanto grupo, é relativamente bem recente, né? Estamos aí nascendo, né? Como a Lourdes falou, temos com 9 meses de estarmos nos reunindo. Então, essa é uma diferença. E a outra diferença é que eles são um grupo muito jovem. Nos impressionou muito quando ele esteve aqui. Você veio com mais 2 pessoas. Uma pessoa está formando na graduação, a outra moça também recém-formada. E eles têm lá uma juventude muito grande. O nosso grupo aqui é um pouco o contrário, né? Os cabelos brancos acabam predominando um pouco. Então, a gente tem um desafio muito grande, que é essa diversidade que o Maia acabou de falar no comentário, né, que foi feito lá no Facebook. A gente ainda tem que avançar muito, né? Nós temos que fazer uma diversidade etária bem mais significativa e até uma diversidade nós somos muito classe média também. Precisamos também ir alcançar espaços que ainda estamos longe, né? Precisamos nos aproximar. Embora
nas nossas reuniões nós tivemos a presença, por exemplo, em algum momento, mas depois a pessoa não pôde continuar, mas manifestou apoio, e aliás foi ele que deu a ideia da palavra mutirão, que pessoas ligadas a assentamentos rurais aqui de São Carlos. Então isso também é um público que a gente gostaria de também estar dividindo. Nós temos sido muito prejudicados, na verdade, pela questão, como todo mundo, na verdade, né, pela questão da pandemia, que nos trancou muito, né, não estão podendo sair para a rua, sair para as praças, sair para os locais. Né? A gente estava programando fazer algumas atividades externas, né, mas não conseguimos, nesse contexto atual. É um desafio que ainda se coloca. Eu estou vendo ali, tem um pedido de palavra do Lucas. Por favor, Lucas. Pessoal, boa noite a todos e a todas. Boa noite, professor Bernardo, Luiz. Bom, já cumprimentei aqui na entrada. Eu só vou para desejar toda força e sorte, né? Dizer que estamos juntos. O Paulo me apresentou aqui no começo. Estou como secretário de Movimentos Populares do PT São Carlos. Então, acredito que tem aqui gente da universidade, né? Pessoal que trabalha mais no meio ambiente, muita gente ligada à educação. Acho que são muitas pautas que esse grupo traz de uma forma democrática e de uma forma participativa, como o próprio vereador Eduardo falou, né? Então, acho que é muito importante mesmo essa iniciativa. Fico muito feliz, inclusive, participado no momento com a nossa querida Eliana. Achei que ela fosse estar aqui hoje, deve estar nos assistindo, né? É um grupo muito qualificado, fico muito satisfeito que o PT abra espaço, né, para iniciativas como essa. Tenho certeza que vai fazer um sucesso enorme. Acredito que participei de algumas discussões, né? Infelizmente a gente está vivendo esse momento de pandemia, difícil as iniciativas irem para além do virtual. A gente pode fazer muita discussão, esclarecer muita coisa, né? Apesar do desgoverno que a gente está vivendo, cada vez a gente, teoricamente, né, na democracia, a gente pode cobrar os poderes públicos, né? Estamos quase no limite. Acho que a gente nem está numa democracia, na verdade, né? Mas, então, quanto mais conhecimento da máquina pública, quanto mais iniciativas como essa, da gente agregar pessoas, a gente tiver, com certeza é um passo no fortalecimento da democracia. E agora, desse desgoverno total, né, tirar os fascistas de vez da rua, enfim, eu queria saudar mesmo, uma fala no sentido de parabenizar a iniciativa de todos vocês, todos e todas vocês, e dizer que não vejo a hora de que esse mandato, que esse mutirão possa ir para a rua também, né? Acho que, além do debate, do conhecimento acumulado, vai ser muito prazeroso acompanhar o trabalho que vocês vão poder fazer quando puder, com certeza, né, um mandato, e a trabalhar junto às classes populares, junto à própria conscientização da classe média, né? Essa classe média meio conservadora que a gente precisa fazer um esforço para tentar mudar, porque do jeito que está e com esse governo a gente não vai muito longe. Então fico muito feliz que tenham pessoas se dispondo a entrar na resistência, a fortalecer a resistência, e com certeza vou dar todo o meu apoio possível para que esse mandato em mutirão se eleja, faça um belo mandato, né, na Câmara de Vereadores e junto à população de São Carlos também. Obrigado pela participação. Obrigado, Lucas. Vou falar para o Lucas uma coisa. É importante. A Eliana está no Facebook. Eliana está no Facebook. A Eliana está acompanhando pelo Facebook. Tá bom. Eu queria agradecer as palavras do Lucas e dizer o seguinte: foi ele que nos apresentou o Eduardo, né, que acabou nos inspirando nesse modelo de mandato compartilhado. Então, tem culpa no cartório aí, do Lucas. Tem lá mais um comentário que o Maia colocou ali, que a Ellen Neves enviando uma saudação ao grupo lá do Facebook, né?
Pessoal, eu vou aproveitar. Só fazer também mais 3 comentários aqui, né? A Heloísa manifestou muito legal a presença dela, vida longa, o mandato do mutirão. A Paula Novaes, né? Gostei muito do mortes do mutirão. E eu acho que deve ser o corretor de texto. Parabéns pelo trabalho. E o Luiz, né, que a Anne Pilesh, eu acho que você falou, né? Não tinha visto os de cima, desculpa. Pessoal, queria aproveitar. Dos nortes dos nortes da multidão. E acho que agora, se não houver nenhuma fala específica, talvez pudéssemos caminhar agora, partir para a parte de encaminhamento, né? Só uma coisinha, Reinaldo, que eu queria comentar. Achei até que talvez viesse alguma pergunta desse tipo. A ideia do mutirão, originalmente, o coletivo, é um movimento não partidário, né? O coletivo do mutirão está aberto à participação de pessoas de qualquer filiação partidária e até sem filiação partidária. Porém, quando a gente optou por ter a proposta do mandato, isso automaticamente nos leva a uma opção partidária, né? E é importante deixar claro que a nossa opção de fazer esse mandato pelo PT é uma opção política importante, né? A gente acredita que, além de muitos de nós já terem participado ou continuando participando do Partido dos Trabalhadores, para a gente é um partido que, existem outros, mas é um partido que permite que a gente coloque os princípios que a gente está defendendo, né? Eles são abraçados por esse partido. E no caso de São Carlos, conforme até o próprio Eduardo pontuou, nós já tivemos experiências de governo do PT que foram bastante exitosas. Então, para a gente, a referência do Partido dos Trabalhadores é muito importante. Então, isso faz parte da escolha que a gente fez, né, de vinculação partidária, embora o movimento, o coletivo mutirão, seja independente dessa questão. Mas, nesse momento, a proposta do mandato é realmente vinculada ao Partido dos Trabalhadores e a gente está abraçando essa escolha com bastante confiança. Bom, pelo nosso controle de tempo, a gente estava prevendo chegar nesse momento às 20 horas já com essa etapa concluída, né? Então, a gente tem agora uns 10 a 15 minutos para conversar um pouco sobre os próximos passos, né? Quais seriam o nosso movimento a seguir, né? Então, a gente considera que temos algumas tarefas ou alguns encaminhamentos a dar, né? Um dos mais urgentes no momento é a escolha do nome que vai nos representar na cédula eleitoral, né? Então, a gente sabe que a gente não pode colocar lá mandato em mutirão, temos que colocar o nome de uma pessoa. Essa pessoa vai, conforme a Regina apresentou lá nos compromissos, ela vai assumir o compromisso, né, de ser o representante desse coletivo, e conforme o Eduardo atua lá em Tatuí, né, eles se reúnem semanalmente ou até mais frequentemente para tomar as decisões, né, o que o vereador vai falar, que posição que ele vai defender, que projeto que ele vai apresentar, que fiscalização que ele vai ser, isso tudo a ideia é que seja feito de modo compartilhado, né? Mas tem que ter esse nome, né? E esse nome, a ideia é que o coletivo aqui escolha, né, as pessoas que vão se candidatar a vereador em mutirão, né? Nós já temos um grupo inicial, cerca de 15 pessoas, que já está disposta a assumir esse compromisso. Mas a ideia é que isso seja ampliado. Porém, esse foi um dos outros problemas decorrentes aí da pandemia, a gente não conseguiu fazer isso antes, né? Essa reunião que a gente está fazendo hoje, dia 1º de julho, a gente queria ter feito lá em abril, maio, no máximo, né? E não conseguimos fazer. Então, a gente já perdeu, por exemplo, o prazo de que o nome tem que estar afiliado ao partido. O prazo de filiação já se esgotou. Então, isso acaba fechando um pouco o leque de opções, né? De possíveis, de um nome que vai nos representar. Mas como a gente considera que esse nome realmente é um representante, não chega a ser um problema tão grave, né? Mas, de qualquer forma,
a gente gostaria que num prazo relativamente curto, a gente tem esse nome. E o relativamente curto é, assim, 1 semana, 10 dias no máximo, né? Então, a gente está propondo que semana que vem a gente consiga fechar esse nome, né? Eu não sei como é que ficou hoje lá a questão se já teve votação lá da Câmara, da prorrogação do calendário eleitoral, porque pelo calendário eleitoral, inclusive, uma das datas mais críticas é a desincompatibilidade. O funcionário público tem que se afastar das suas funções. Antes era até dia 5 de julho agora. Provavelmente vai haver um adiamento, mas nós não sabemos e nem temos certeza sobre isso. Não sei se alguém tem essa informação. Eu não vi isso hoje ainda. Parecia que ia votar na Câmara hoje, né? De qualquer forma, é uma data bastante sensível. Então, a gente tem que colocar isso na nossa pauta muito rapidamente. Até também para poder fazer campanha, né? Porque a campanha tem que estar com um nome e um número, né, vinculado a ela. Então, essa é uma decisão que a gente precisa tomar muito rapidamente. A pergunta que pode ser feita já existem nomes? O grupo original já tem uma proposta, mas a ideia é que quem se aderir possa participar dessa definição. Então, a gente não tem o nome fechado. Algum nome pode ser colocado à frente disso aí. Então, esse é um encaminhamento que a gente precisa para ser tomado rapidamente. A gente também está preparando o que a gente chamou aí de termo de adesão ou termo de participação, e a ideia é que as pessoas que queiram realmente participar tanto da campanha quanto do mandato posteriormente assinem ou manifestem concordância com esse termo de adesão, o que dará a elas, por um lado, o compromisso de lutar por essa eleição, mas, por outro lado, também de participar lá na frente como que a gente está chamando de vereador em mutirão. Então, a gente pretende trazer semana que vem uma proposta para submeter ao coletivo, assim, e as pessoas que estão interessadas fazerem a sua... E depois também, isso não vai ser feito só nesse momento de reunião, não. Vai ser feito ao longo do tempo, né? Então, a gente vai fechar esse documento também. Outro tema que a gente também pretende encaminhar são propostas temáticas, né? Então, nós vimos aí nos princípios que nós temos alguns assuntos que nos interessam mais. O assunto ambiental, o assunto dos direitos humanos, dos direitos civis, a economia solidária, a questão da distribuição de renda. Então, existem uma série de propostas que podem ser objeto de discussões e de apresentação de propostas já durante a campanha. Mesmo que também sejam objetos depois, se formos eleitos, né? De colocarmos isso como propostas do mandato, na campanha também é importante que sejam apresentadas. Então, a gente vai estar disponibilizando, nós já criamos um e-mail, depois até podia colocar no chat, mandatoemultiral@gmail.com, né? Então, pessoas que estiverem interessadas em temas específicos, eu me interesso pela questão ambiental, eu me interesso por isso, podia mandar uma mensagem para a gente, para esse e-mail, porque aí a gente já começa a constituir grupos temáticos que possam dar conta de construir propostas dos respectivos temas. Então, a gente também gostaria, esse é um encaminhamento também que a gente está propondo a partir de hoje, a adesão a esses grupos, né? Mesmo que a pessoa não queira ser o vereador em mutirão, mas queira contribuir nessa parte, é bem-vinda do mesmo jeito, né? Enfatizando isso, gente, o fato de ser o vereador em mutirão só dá um upgrade da participação da pessoa, mas a pessoa pode eventualmente não querer essa condição, fica totalmente à vontade para isso, né? E tinha mais e o outro encaminhamento que a gente não vai, também vamos colocar para a próxima reunião, que é a campanha em si, né? Como realizar a campanha, questão financeira, questão de comunicação. E eu aproveito nesse momento aqui para fazer um agradecimento que já foi feito aí rapidamente, mas eu queria enfatizar muito a participação do Lúcio Azevedo, ele que num tempo muito curto preparou para a gente aí essa arte que a gente é o símbolo do mandato em mutirão, ele que construiu, a gente discutiu e ele chegou num modelo que a gente gostou muito. Já aproveito para agradecer, mas é lógico, temos
toda uma campanha para construir, e principalmente uma campanha num ambiente que a gente não está muito familiarizado, que é o ambiente virtual, né? A gente não sabe se vai ser possível, e se for possível, quando que a gente vai poder cumprimentar os eleitores na mão, né? Então, a gente tem um desafio aí, que é como lidar com esse novo mundo. É lógico que os jovens aí até já lidam com esse mundo há muito tempo, mas pra gente também é novidade. E para fazer campanha nisso é novidade. A gente não tem ideia nem de custos, se isso é mais caro ou mais barato do que fazer a campanha tradicional, né? Então, a gente precisa de construir isso também. Então, são esses, que eu estou me lembrando, 4 encaminhamentos que a gente estaria propondo. A questão da escolha do nome, a escolha dos grupos temáticos, qual foi o outro? Esse é o último que eu falei, que é a campanha. Eu esqueci um aí o termo de adesão. Termo de adesão. E o termo de adesão a gente pretende trazer um modelinho semana na próxima reunião, e já distribuir, já passar, circular entre aqueles que pretendem. É interessante essa questão do mandato compartilhado, pessoal, porque inclusive pessoas que não estão em São Carlos ou que não moram em São Carlos podem eventualmente se tornar um vereador em mutirão. Porque o que importa da pessoa é que ela está disposta a participar, né? A participar da campanha, conseguir votos, né? E a participar depois do mandato, né? E como essa questão das reuniões à distância é capaz de até ficar, né, mesmo depois do fim da pandemia, a gente vai ter mecanismos de participação à distância disponíveis. Então, acho que a gente tem que... essas pessoas também são bem-vindas, as ideias e o esforço dessas pessoas. Só para falar essa questão dos votos, quando nós conversamos com o Eduardo, ele fez a seguinte conta para a gente. Ele acreditava que lá em Tatuí precisava de 1.500 votos para ser eleito um vereador. Então, eles fizeram a seguinte coisa: nós temos que conseguir 150 vereadores, lá eles chamam de vereadores populares. 150 vereadores populares, e cada um deles consegue 10 votos, né? Dá os 1.500. Que é ao contrário das campanhas tradicionais, onde você tem 10 cabos eleitorais, cada um tem que conseguir 150 votos, né? Então, foi uma conta que eles fizeram lá no começo e que acabou dando certo. O número no final não foi exatamente esse, mas ele trabalhou com essa ideia. Então, a ideia é justamente essa: se a gente conseguir algumas dezenas, ou quem sabe mais de 100 vereadores em mutirão, né, e cada um deles conseguir um certo número de votos, a gente tem chances, né, de alcançar aí uma votação que possa eleger o mandato em mutirão, né? Então, essas são as propostas de encaminhamento. E a gente estaria com uma proposta de data de fazer a segunda roda de conversa na semana que vem, que foi dia 8, não é isso, pessoal? Dia 8, que é uma quarta-feira. Hoje é quarta também, né? A gente estaria, então, propondo, e aí mandaria convite para todo mundo novamente, de estarmos nos reunindo na semana que vem novamente, né? Lógico que nem todo mundo pode todos os dias, mas infelizmente a gente tem que trabalhar com uma data, né? Pode ser que, e nesse momento a gente tem que fazer uma reunião logo, porque, conforme eu disse para vocês, alguns temas são muito urgentes, né? Em relação à escolha do nome, a gente está aguardando e pode receber sugestões, né? E indicações, autoindicações ou indicações de nomes por terceiros. A gente ainda não tem uma proposta assim, de como vai escolher o nome. A ideia é que isso seja feito de forma consensuada, né? Sem uma grande disputa interna. Mas a ideia é que isso ainda permaneça, né? A gente não quer trazer o nome, porque a ideia do compartilhamento é, inclusive, no momento de escolha do nome, que isso seja objeto de um acordo, de um consenso de todos aqueles e aquelas que queiram participar do mandato em mutirão. Gente, já falei muito, fica aberta a palavra aí para... Bernardo, eu só iria sugerir para ver com o Maia e com o Reinaldo se tem mais algum comentário, alguma coisa, e a gente encerrar, né? Eu acho que tá ótimo. Eu posso falar aqui?
Bom, tem um comentário. O Lucas estava confirmando que hoje foi feita a votação do primeiro turno na Câmara, né? Foi aprovado o adiamento para o dia 15, né, de novembro, no primeiro turno, falta o segundo turno. E no mais, eu coloquei aqui no chat, né, o e-mail, que por enquanto é a referência que nós temos para contato, né, em relação do grupo em relação às pessoas, né? E que esse e-mail está aberto, né, para ser encaminhado, como o Bernardo falou, né, temas que acho que são relevantes para que esse mandato possa estar defendendo numa eventual eleição, né? Então, temas ou mesmo até mesmo propostas já elaboradas, né, que é uma coisa que a gente vai estar construindo essa carta-programa, né? E a outra questão é essa situação, né, de que é importante a gente definir quem é esse candidato, né? Mas assim, se houver mais que um, né, ou mesmo que tenha um só, que a gente discuta na próxima reunião como é que vai ser esse processo, como que a gente vai fazer essa escolha, né, para poder logo poder estar identificando a pessoa, porque é uma proposta coletiva, mas é uma exigência, né, da identificação da pessoa que formalmente representaria, né, esse mandato na Câmara de Vereadores. E por último, eu ia falar um pouco dessa coisa de as possibilidades de apoio que a gente está imaginando, né? Um apoio imediato, assim, é claro, ser eleitora desse projeto. A segunda questão é ser eleitor, né, e também apoiador, né? E aí, na verdade, inclusive se propor a manifestar nominalmente, né, o apoio a essa candidatura, né? E a terceira, que seria essa que entendemos que seria a mais interessante, né, que é a ideia de também ser um vereador em mutirão, né? E que na prática é essa carta que a gente vai estar trazendo na próxima reunião, uma carta de adesão para a gente estar discutindo, ajustando. Se alguém tiver também alguma sugestão para estar colocando, por favor, encaminha pelo e-mail, que é a pessoa que vai estar com são as pessoas que estarão comprometidas, né, em estar construindo esse mandato e estar participando efetivamente dele, né, numa eventual eleição do vereador, né? E aí é nesse compromisso, está buscando os eleitores, está buscando, está contribuindo na formulação da proposta e no final, né, quer dizer, sendo eleito, né, está participando diretamente desse mandato. Também estaremos construindo, posteriormente, logo em seguida, depois, nós vamos estar construindo um outro documento que pode ser chamar de alguma coisa tipo carta compromisso, que é a carta compromisso que o vereador vai assinar em relação a esse grupo. E essa carta compromisso a gente vai construir, né, quais os compromissos que esse candidato, eventualmente seja eleito, vai assumir com o coletivo, né, para se construir essa proposta durante os 4 anos de mandato coletivo. Tudo nós estamos aprendendo, né, para nós também é uma novidade, e eu acho que o mais especial disso é o caráter inovador, né, dessa iniciativa de construir um outro modelo, um modelo de democracia participativa, né, substituindo a democracia representativa, que já não dá mais conta das necessidades da sociedade. Então, Reinaldo, pode falar. Reinaldo, só uma coisa, não seria interessante a gente divulgar também o Facebook já do Mandato Mutirão, que o Maia criou? O Maia podia falar. Sim, tá ouvindo? Nós criamos no Facebook um grupo, é muito fácil de achar, é só escrever Mandato em Mutirão, né? É o grupo Mandato em Mutirão. E aí, nesse grupo, a gente vai colocar todas as informações, a carta de princípios nossa, a programação de reuniões, comentários, etc., né? Então, é o grupo Mandato e Mutirão, Facebook, já está ativo, tá? Muito bom. Por falar em comentários, o Paulo Massoca fez ali um comentário: os princípios são o alicerce da proposta, entretanto, se faz necessário desdobrá-los num programa de ação /trabalho
para apresentar à comunidade sobre alguns temas: moradia, saúde, mobilidade urbana, cultura, etc. É a sugestão que ele dá para a gente aí. Também tem um comentário aqui do Pisani. Pessoal, estou morando no Rio e não poderei participar diretamente do grupo. Colaborarei à distância. Gostei da ideia e tenho certeza que vai dar certo. Gostei de ter assistido essa primeira reunião. Agradeço ao Luiz Maia por essa oportunidade. E a Heloísa Cisla, ela fez dois critérios, né, para a escolha do nome, que é o primeiro, quem está afiliado, e dois, quem gostaria. 2 critérios iniciais para a escolha da pessoa. Então, atende um pouco o que a gente já vinha pensando também. E a Fátima fala que precisa divulgar esse projeto na mídia, os espaços que temos agora devido à pandemia. E só mais um comentário do Márcio, pergunta se essa reunião estará disponível. Sim, estará no Facebook do Partido dos Trabalhadores aqui de São Carlos. A Heloísa também falou divulgar que pessoas de outras cidades podem participar quando houver interesse. E o Paulo Massoga, de novo, agradece ao Maia pelo convite. Estão no bom caminho. Atualmente estou em São Paulo, engajado na campanha pelo retorno do Luiz Marinho na Prefeitura de São Bernardo. Mas estou à disposição para somar e contribuir com o mandato mutirão. É a Vitória. A Elo falou que propôs, né? E o Maia agradece o Massoga. Pessoal, nós tínhamos previsto terminar às 8h15, são 8h20, estamos praticamente no horário. Alguém mais gostaria de fazer alguma coisa? Eu gostaria só de agradecer, se possível. Por favor, Lúcio. Posso ter a honra de falar um pouquinho? Pode. Primeiro, eu fiquei muito feliz por ter participado, ainda que só como ouvinte do processo como um todo. Eu gosto muito dessas coisas que nascem como um embriãozinho e vão ganhando forma e que de repente tem raízes profundas e que dá galhos que seguram estruturas. Eu acho maravilhoso. Eu tenho um carinho muito grande pelo Paulo, mesmo não podendo. Eu fiz das tripas corações, desculpa aí como se costuma dizer, para eu me dedicar um pouquinho a vocês. Gostaria muito de poder me dedicar mais. Eu só queria deixar um alerta que eu acho que é muito importante. O Maia fez o Facebook, já entrei lá, já curti a página, já me inscrevi, vou acompanhar por lá, mas eu tenho uma outra provocação a ser feita. Gostaria muito que vocês também pensassem no Twitter. O Twitter é uma forma rápida, eficiente, e ela atinge um público que é um público crítico, que é um público que nós precisamos para fazer os nossos pensamentos ganharem eco, para que ele possa ir além daquilo que a gente costuma simplesmente colocar no Facebook. O Facebook não dá uma dinâmica tão boa para a gente discutir uma ideia quanto o Twitter. Vocês vão ver a grande diferença na hora que tiverem as provocações. Que isso é legal. Isso faz a gente atingir o cara que pega ônibus e não o professor universitário. Porque nesse mandato mutirão, eu tinha comentado com o Paulo que eu acho importante a gente trazer pessoas que têm um outro tipo de visão, que querem um outro tipo de governo, não esse que hoje espelha aquilo que ele vê. Para que ele também possa ter a voz dele lá como um dos galinhos dessa árvore. Então, se a gente hoje já teve a plantinha que germinou, já plantou, essa árvore que está crescendo, vamos dar mais espaço para essas pessoas. E pelo Twitter eu acho que a gente consegue chegar a algumas pessoas que têm esse poder de entrar em comunhão com a gente e fazer a coisa evoluir. Sucesso a vocês. Eu vou estar sempre que possível, sempre que for necessário. Só me permitam, como eu disse desde o início, que os meus prazos, que são esguios, assim, que a gente possa respeitar. Só isso.
Tá bom? Um beijo ao coração de todos vocês. Tenham sorte, tenham sucesso. E eu quero ver essa coisa andando. Sem dúvida. A gente já tinha feito um agradecimento, agora tem que reforçar o agradecimento mais ainda, porque as suas sugestões são bem-vindas. Né? Dá e a gente sabe as dificuldades que você teve para nos atender nesse prazo super curto aí, e agora dando mais sugestões. Aliás, pessoal, nós estamos procurando especialistas nessa parte de comunicação que queiram participar conosco aí da caminhada, porque nós aqui somos meio internet, meio, como é que fala, migrantes tecnológicos, nós queremos os nativos tecnológicos, né? Esses que são os bons, né? Mas estamos aí à busca, quem tiver conhecimento e tal. Temos que fazer agora uma caça aos jovens aí, né? Tem um monte de moleque aí que tem tempo. Esses caras... Exatamente. Esse é o foco, aí atrás deles. Precisamos do Renan, Bernardo. Pois é, vou catar o Renan, né? Precisamos do Renan nesse grupo. Exatamente. Ó, tem mais um comentário lá da Ariane. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui após conversa com os queridos Lourdes Maia e Paulo Mancini. Acabo de enviar um e-mail sinalizando meu interesse em participar dos grupos com temas específicos. Abraço. Quem que é? Aliane? Ariane, Ariane, que tinha já mandado aquele mensagem através da Lourdes. Aí o Maia responde a sugestão do Luz e o Maçoca, o pessoal tem que sair. Tem uma contribuição importante da Jane aqui, Bernardo. Lê para mim aí. Gostei muito de participar e espero poder colaborar com o mutirão. Vou me inteirar sobre a proposta e colaborarei com a área dos direitos humanos e cultura. A experiência do orçamento participativo de Porto Alegre é valiosa. Abraço e viva as crianças. Crianças de indígenas, né? E acho bem importante a contribuição dela nessa área. Ótimo. O Márcio Esteu falando que está lá no curso da Perseu Abramo. E a Regina respondendo a Jane, agradecendo a Jane. Quem que está no curso do Perseu Abramo? O Márcio Tomás Esteu. Ah, sim. Legal, rapaz. Muito bom. É isso, eu acho, né? Pessoal, estamos muito agradecidos e agradecidos aí a todos e todas. Vamos então seguir, né? Convidamos a participar novamente no dia 8, mas nesse meio tempo, quem tiver sugestões, quem tiver propostas, quem quiser perguntar, por favor, não tenha problema. Tem uma turma aqui, tem o e-mail lá, né? Tem o Facebook, não temos o Twitter ainda, mas vamos ter. E a ideia é isso aí, tocando em frente aí. Parece então que houve um adiamento mesmo da eleição para 15 de novembro, então houve praticamente um mês e pouquinho de adiamento, né? Se os demais prazos forem adiados, a campanha começa mais para frente um pouco. Mas vamos ver como é que vai ser isso. Então a gente vai ter um tempinho para respirar um pouco aí e tentar nos organizar e nos estruturar um pouco mais. Agradeço aí a Kalinka, que pilotou lá o Facebook pra gente, os colegas todos aí, né? E vamos em frente. É isso aí. Boa noite. Eu agradeço ao Bernardo pela condução, pela ótima condução. Valeu, Bernardo.